Sul. Esse é o podcast do Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre África, Ásia e as relações Sul-Sul. Este episódio faz parte da série Projetando, NIEAS UFRJ. Olá, bom dia aqui no Brasil, boa tarde aí na França. Meu nome é Pamela, a gente está aqui hoje com Anice Lawson, que esteve no Brasil durante o intercâmbio e fez uma pesquisa muito interessante a respeito da mídia brasileira aqui no Brasil e em relação ao continente africano. Essa pesquisa foi realizada durante sua participação no núcleo daqui do NIEAS. Atualmente, ela realiza sua pós-graduação na França, relacionando a mídia com as línguas maternas do Benin, como Gan e Fon. Eunice, é um prazer recebê-la, uma honra. Nos conte um pouco mais a respeito de você, quem é você, como que foi a sua escolha para vir para o Brasil. Então, eu me chamo Anice Lawson e eu sou do Benin. Eu nasci no Togo, que é um país do lado do Benin. E eu cresci no Benin e estudei no Benin um pouco antes de ir para o Brasil, né? E eu sou jornalista antes de chegar ao Brasil, onde eu fiz minha graduação em Ciências Sociais pela UFRJ. E é uma honra também estar sendo entrevistado por você nesse podcast do NIEAS, e aproveito também para agradecer a professora Beatriz, que é a coordenadora desse laboratório de estudo sobre África e Ásia e as relações Sul-Sul, né? Então, para mim é uma grande honra e é uma oportunidade também de estar compartilhando com cada uma de vocês e as pessoas que vão ouvir depois essas experiências acadêmicas e de vida pessoal também. Anice, maravilhoso. Eu também agradeço muito, uma ótima citação, inclusive, que você fez da professora Beatriz Bício, uma grande intelectual também. A gente agradece, inclusive, de ela ter feito essa ponte, né? E a respeito também, eu queria até perguntar, né, sobre essa ponte, o que fez você escolher o Brasil como uma opção para realizar o intercâmbio? Então, a minha querida e colega Pamela, eu agradeço você pela pergunta, né? Desde que eu morava no Brasil, essa pergunta sempre era a primeira pergunta que as pessoas costumam me fazer. Por que você chegou ao Brasil, né? E, na verdade, eu acho que é o Brasil que me escolheu, né? Eu lembro quando eu ainda estudava no colégio, não ainda no colégio, no primário. Levaram a gente para uma visita turística numa cidade que se chama Ouidah. Ouidah é a última cidade onde os ex-escravizados saíam para entrar nos navios. E aí, quando a gente chegou lá, começaram a contar as histórias sobre nossos povos, né? A maneira com que essas pessoas todas saíram do Benin e foram para os Américas, né? E aí isso me tocou muito. Eu lembro que eu tinha 9 anos. Isso me tocou ao ponto que eu comecei a chorar sozinha. Nem sei por que eu chorava, assim. E aí, em mim, eu falava assim, eu preciso conhecer esses lugares onde nossos povos foram escravizados. Aí depois, quando eu entrei no colégio, começaram aí a estudar as histórias sobre vários continentes. E aí, as relações da África com as Américas, com a Europa. E isso me tocou mais ainda. Me lembrou essa história de quando eu tinha 9 anos. E aí, depois disso, eu entrei na faculdade para fazer jornalismo e essa ideia de ir ao Brasil sempre estava dentro de mim. E aí eu estava acabando a minha graduação em jornalismo e aí do nada assim eu encontrei essa proposta de bolsa e eu me candidatei, eu fui escolhida e eu sempre digo que na verdade é o Brasil que me escolheu, né? Porque desde que eu tinha 9 anos e eu fui ver essa cidade de Ouidah, que hoje é um patrimônio da Unesco, né? E aí, quando eu vi essa proposta de bolsa, eu me candidatei, eu fui aceita pela UFRJ logo, e eu me apaixonei, eu falei, eu vou, é uma oportunidade de estudar num país com quem eu tinha um laços, não, eu não vou dizer que é um laços afetivo, apesar de ser afetivo, eu acho que é um laços histórico e também é um laço de reencontro, né? Acho que foram
vários fatores de coincidências que se juntaram para que eu possa ver esse mundo que eu vi quando eu tinha 9 anos nessa cidade de Uidá. Maravilhoso, Anice. Eu acho que quando você fala até tem uma ligação muito forte. É um sonho desde a infância, né? Querendo ou não, que te marcou e acabou sendo realizado. Até me lembrou muito uma ancestralidade do povo que veio para o Brasil em diáspora de uma forma muito forte, né? Que tem essa ligação até nos dias de hoje, né? Eu acho que é a primeira vez que eu tô, inclusive, falando dessa parte emocionante que eu desenvolvi desde que eu tinha 9 anos, com questão da escravidão, do colonialismo e tudo. Foi muito marcante. Eu acho que é ali que é o ponto do início, se eu posso falar assim, da minha relação com o Brasil. Foi muito importante para mim, porque é a partir dessa cidade que eu pude perceber quanto que é importante conhecer nossas histórias e saber que nossos povos saíram de lá, foram escravizados e foram obrigados, né, a esquecer as histórias delas nessa cidade. Então é uma cidade muito forte, historicamente importante para os laços que a gente teria entre o Brasil, as Américas de uma forma geral e a África e principalmente Benin. Inclusive, é uma honra você compartilhar com a gente, né? A gente ter esse momento de partilha a respeito dessa história. Quando você disse para os seus familiares e amigos, né, beninenses, que viria ao Brasil, quais foram as expectativas e trocas que vocês tiveram? Então, essa pergunta também me lembro, agora me lembro um tio, no dia que eu estava viajando, né? Ele falou assim: você está indo ver nossos irmãos que foram lá. Será um reencontro para você e para eles também. Foi isso que ele me disse. Aí, depois, outras pessoas, minha mãe, eu lembro com meu pai também. E eles falavam a mesma fala do meu tio voltava. Você vai reencontrar nossos antepassados, porque você é de tal sobrenome Lawson. Com certeza você vai encontrar alguém que parece muito conosco, que talvez foi lá e saiu da nossa família. Vai ser um reencontro. Então, para eles, algumas pessoas foram surpresas, porque foram se perguntando, mas por que eu não fui para a Europa? Por que é o Brasil? Por que o Brasil parece que é a África? Você não vai aprender nada de diferente. Não, porque você não vai logo para a Europa. Aí, para mim, eu sei bem por que eu fiz essa escolha. É bem ligado a essa experiência de quando eu tinha 9 anos, inconscientemente. E depois com a minha proximidade com a história de escravidão e essa sensação que eu tenho de querer saber mais sobre essa história. Eu quero ir de perto para ver o que realmente aconteceu com esse povo que saiu do continente de uma forma tão brutal assim. E aí foi isso, foi uma mistura de sentimento. Por que você não foi para a Europa? Por que você não foi para a América? Aí outras será um reencontro com nossos povos e vai ser uma experiência muito incrível. Para mim foi realmente um reencontro, né? E foi uma experiência até agora, eu posso dizer que é a melhor experiência da minha vida enquanto adulta. Muito precioso, Anice. Que lindo. Quando você veio aqui para o Brasil e chegou a conhecer o núcleo do NIAS, sobre o que foi a sua pesquisa aqui no núcleo, como que você conheceu? Então, quando eu cheguei em 2013, era para fazer um ano de língua, né, para estrangeiros, porque o Benin foi, na verdade, colonizado pela França, né? Então a gente não costuma estudar português ou espanhol nas escolas, sendo línguas obrigatórias. As línguas que a gente costuma estudar são os francês e inglês. Essas duas línguas são obrigatórias para a gente comunicar e trabalhar nas administrações. E aí eu tive que fazer esse ano, nesse convênio, que obriga a fazer um ano de curso de língua.
Aí depois desse curso, se você for aprovado, você vai entrar na faculdade. Aí assim que eu entrei na UFRJ, no IFIX, sendo aluna da graduação em Ciências Sociais. E nos primeiros anos, eu estava atrás de um núcleo de estudo que talvez trabalharia sobre África e principalmente a África e as relações do Brasil e alguns países da África. Naquela época eu estudei, eu fiz uma matéria com a professora Beatriz e é ali que eu falei, talvez que eu poderia participar do laboratório dela. E aí eu me inscrevi, aí eu comecei a assistir as aulas e depois tinha que escolher um tema de pesquisa para apresentar na JIC e eu fiz isso e esse tema sobre o qual eu acabei trabalhando veio de fato que quando eu cheguei no Brasil, durante o primeiro ano de estudo de língua, a gente tinha que ouvir muitas músicas, sabe? A gente tinha que ouvir várias coisas em língua portuguesa para poder falar rápido e bem e poder ter um nível intermediário ou intermediário superior para entrar na faculdade. Como eu já era jornalista antes de chegar no Brasil, o que eu fazia mais era assistir ao jornal. Eu assistia a outros programas, eu ouvia muitos documentários também. E eu percebi que durante esses programas todos, a África quase não... Eu tô usando o tema África, porque eu não quero falar cada país do continente. São 54 países. Eu tô tentando generalizar para não deixar perceber que porque você falou de tal país, não falou de tal país. Então, eu tô falando de uma forma geral. Sobre o continente inteiro, não havia quase nada que aparecia no jornal que eu assistia. Isso foi um ponto de desperta para mim. Aí depois, quando eu entrei, então, nesse laboratório da professora Beatriz Bício, eu falei assim, então, vou trabalhar sobre esse tema. Já que eu percebi uma tal coisa, eu lembro, introdução à sociologia, que eu fiz com a professora Heloísa Martins, ela também disse uma coisa no primeiro aula que me marcou muito. Todas as realidades que nos incomodam precisam ser estudadas. E aí eu falei, eu vou propor isso para a professora Beatriz. Quando eu propus, ela falou, esse tema é muito ótimo, você pode trabalhar sobre isso. Aí eu comecei a fazer essa pesquisa que eu desenvolvi. Então, o motivo dessa pesquisa é essa não presença das informações, né, ligada ao continente africano nas mídias brasileiras. Às vezes, quando essas informações existem, são poucas que aparecem. E elas são geralmente baseadas em informações muito tristes, né? E com coisas muito negativas. Talvez guerra, miséria, fome, coisas que não dão alegria para alguém que quer ver o país onde ele morava, um continente onde ele morava. Se tudo tá assim, será que os meus países estão bem? Era isso que é a minha pergunta. Mas claro que eu sei que eu sou jornalista, que eles estão tratando de uma forma que talvez agrada a linha editorial daquele meio de comunicação. Então, acho que isso é o ponto essencial. E essas informações são geralmente também normalizadas, né? Parece que é isso que está acontecendo e a gente só está mostrando isso. E eu lembro naquela época, nunca vi coisas boas, assim, nunca. Ou se tiver alguma coisa bem que acontecia, talvez alguma personalidade que vinha de fora do continente. E nessa pesquisa eu pude perceber isso com o Papa que foi ao Egito, né, em 2017, porque foi em 2017 que eu fiz essa pesquisa. Então, durante esse meio onde ele foi, em vários países do norte do continente, tiveram várias matérias sobre a chegada dele e tal. Mas fora isso, sobre o continente, assim, não. Eu estou falando disso porque eu tento perceber, infelizmente, que a forma com que as informações que chegam do continente europeu, por exemplo, é muito bem, tem uma grande diferença da forma com que a mídia trata essas informações, né? Então, o motivo da minha pesquisa era justamente
essas misturas de tudo, de coisas que me incomodavam muito, e ao mesmo tempo eu, enquanto jornalista, eu me disse que eu não poderia deixar isso, sendo jornalista e futura cientista social, eu não poderia deixar sem questionar para depois procurar meios de trabalhar e talvez mudar, né, as coisas, mas primeiro a gente tem que se incomodar com certas coisas que são em desequilíbrio. É muito incrível o que você compartilhou aqui com a gente também. Eu acho que tem muito realmente isso, além da propagação da mídia brasileira, ter sempre utilizar palavras-chave que você realmente falou, como miséria, fome, né, aspectos negativos do continente em si, né, generalizando mesmo como um todo, de trazer sempre esses aspectos, sendo que, como você mesmo relata, a gente sabe que não é assim, que tem muitas histórias, muita potência envolvida, né? Muita coisa incrível para se conhecer, que inclusive você está compartilhando aqui com a gente da importância que é fazer esse resgate e de como que você utilizou isso na sua pesquisa, né? E com esses resultados, né, que você acabou encontrando, como que esses resultados te surpreenderam, né? Quais eram suas expectativas e quais foram os seus resultados, né? O que acabou te surpreendendo com o que você encontrou com essa pesquisa? Eu vou tentar ser um pouquinho acadêmica e não muito íntima. Eu não fiquei tão surpresa com os resultados que eu obtive, né? Na verdade, essa pesquisa eu fiz durante o ano 2017, de março até novembro, que eu fiz a coleta de dados através do jornal Folha de São Paulo, que é um dos jornais mais lidos no país inteiro, segundo uma pesquisa que foi feita pela FGV, Fundação Getúlio Vargas. Esse jornal tem uma linha editorial menos conservadora em comparação a outros jornais, Estado de São Paulo, por exemplo, e também é um jornal que se apresenta como um jornal que se compromete, quanto na prática, quanto na forma com que eles tratam as informações, né? E eles dizem que é um meio de comunicação com mais credibilidade, onde eles tratam as informações com mais imparcialidade, né? Eu consegui coletar 25 artigos que durante 9 meses foram elaborados através de um tema que é relacionado ao continente africano. Nesses 25 artigos, 10 foram escritos sobre o Egito. E naquela época, em 2017, o Papa foi visitar o Egito e antes dele chegar, foi escrito vários artigos para anunciar a chegada dele. Durante a estadia dele também foi escrito alguns artigos, depois dele ter ido embora foram escritos. E na verdade essas coisas que também foram escritas sobre a chegada, ou a estadia e a ida, a volta dele, não são coisas que são informações, não são, um jornalista dizia, crônica ou papel jornalístico que cobriria uma página inteira. Não. Na verdade, naquela época, se eu não me engano, teve inclusive um atentado antes da chegada do Papa, onde uma igreja foi destruída, né? E isso é uma coisa também que sempre me lembrava a minha preocupação de tudo que tem a ver com tristeza de guerra que sempre aparecia no jornal, né? E que, infelizmente, nesse jornal Folha de São Paulo aparecia, que eu consegui ver durante a minha pesquisa. E também tem outros artigos, né, que foram, porque além do Egito, da chegada do Papa, 3 outros artigos foram escritos sobre o Congo e a Nigéria, também no mesmo contexto de guerra, naquela época eu lembro que teve um conflito étnico que eles nomearam, e aí foi escrito 3 artigos sobre Congo e Nigéria, e depois
teve 4 sobre os países árabes do norte, de uma forma geral, porque eles não notificaram se é Algéria, ou Tunísia ou Líbia, não, generalizaram mesmo. E um foi escrito sobre Ruanda. Ruanda foi na verdade, esse foi escrito sobre a Ruanda, porque depois o Papa mandou um recado para o Paul Kagame. Paul Kagame é o presidente de Ruanda, né? Que naquela época estavam conversando a respeito do genocídio que teve em 1994 e que matou mais de aproximadamente 1 milhão de povo entre as etnias Hutu e Tutsi. Então, naquela época, o Papa mandou um recado reconhecendo esse ato como sendo um genocídio, né? E aí isso também apareceu, mas só foi um artigo, né? E os últimos, né, trataram de deslizamento e inundações que houveram em Sierra Leone e mataram mais de 300 pessoas. E aí, por fim, tem outras também que foram escritas sobre Burkina Faso e as Forças Armadas do Brasil, que inclusive foram para a África, e esse também foi noticiado, e as eleições que tiveram no Quênia durante esse ano de 2017. E justamente nessa eleição, uma coisa que me chocou ainda mais, isso realmente me chocou. Eu lembro que na capa onde você poderia ler esse artigo sobre Quênia, teve uma criança, isso eu acho que eu nunca mais vou esquecer na minha vida, uma criança que estava deitada no chão, né? Essa criança estava invadida de moscas, assim. E essa foto é a capa do jornal. Então, o que estão mostrando? Estão falando de eleição e uma criança cheia de moscas que está dormindo no chão, e a foto era a capa do jornal. O que a mídia está mostrando? É a eleições que estão mostrando? É a fome? É uma criança que está mal alimentada? O que estava sendo mostrado? Isso foi uma das imagens que eu guardei eu acho que eu vou guardar para sempre, né? Que fiquei muito preocupada com esses noticiários tristes que chegaram a serem normalizadas, né? Apesar das outras realidades, como eu costumo falar, em qualquer lugar do mundo tem conflitos, tem tudo, mas tem também umas pessoas que estão tendo uma vida. Apesar de tudo isso, a gente está vivendo, a gente tem uma realidade social, cultural, política, econômica, de tudo, que eu nunca percebi isso durante a minha pesquisa. Eu fico perguntando, mas se a gente não conseguir tentar reequilibrar isso, será que vai ficar para sempre assim? Então, para mim, é muito importante trazer esses elementos. Talvez não seja importante para todo mundo, mas com certeza para mim, ou para as pessoas que se identificam com o continente africano, com certeza vão dizer que não são só essas guerras, essas notícias negativas que existem no continente. Apesar de tudo isso, o povo africano tem uma vida, tem uma vivência cheia de tudo, de guerra, de miséria, mas de fortes sensações econômica, cultural, política, social. Tudo isso faz parte, não somente as guerras, né? Tudo isso é um conjunto para o ser humano ser um ser humano. As pessoas não vivem somente dentro de guerra 24 por horas, não. É isso que eu tento reequilibrar. Com certeza as pessoas estão trabalhando muito sobre isso antes de mim, mas eu só estou trazendo o que eu senti naquela época que eu fiz essa pesquisa. Com certeza, Anice. Inclusive, até de compartilhar, porque a construção que se dá da imagem dos países do continente africano, ela acaba sendo marcada, né? Então, você vai ver desde crianças até os mais velhos tendo uma construção da imagem que não é totalmente relacionada com os países, né? Não é só isso que eles precisam conhecer, né? Atualmente, você está pesquisando, né, realizando uma pós-graduação em Paris, numa pesquisa sobre o uso das línguas Fon e Gon, originárias do Benin, e a sua relação com a mídia, né? Qual seria a mídia em questão? Seria a mídia francesa em si?
Não, na verdade, são os meios de comunicação radiofônico do Benin. É sobre esses meios de comunicação que o uso das línguas, essas duas línguas sobre que você falou, o Fon e o Gun. Então, essas duas línguas são duas línguas que são as mais usadas no sul do país. Então, eu estou trabalhando sobre o uso dessas duas línguas nos meios de comunicação radiofônico, como que as pessoas recebem as informações que são tratadas e emitidas através dessas línguas e dos meios de comunicação radiofônicas, como que as pessoas recebem e como que os jornalistas também tratam essas informações, que primeiro chegam em francês, porque a maioria, os jornais são escritos em francês. É uma revista de pressa, em francês se chama Revue de Presse. Eles fazem um condensado de tudo que aparece nos jornais para fazer um resumo desses condensados. E aí tem um momento em que a população tem horário, né? Horários às 10 horas e 11h45, aí depois às 4h30 da tarde, assim. As pessoas se juntam, tem locais onde você encontra várias pessoas que se juntam para ouvir junto essas informações do dia. Então, na minha graduação de jornalismo, eu tinha trabalhando principalmente sobre os jornalistas que tratam das informações. E essa pesquisa que a gente está mencionando agora é justamente para as pessoas que recebem a recepção, como que essa recepção é feita, porque que escolhem de ouvir as informações em línguas do Benin, por exemplo, é porque não sabem falar francês, é uma questão de gosto, é uma questão de preservação das línguas maternas, já que, segundo a Unesco, a cada 2 semanas, uma língua desaparece. Então, por que essas pessoas se interessam a ouvir as informações nas línguas como o Fon e o Gun? O que motiva eles? É por causa do ambiente, ou é por causa do programa, ou do jornalista que passa essas informações? Então, essa pesquisa é um conjunto de tudo isso que eu acabei de falar, né? Querendo tentar entender a presença da língua. É simplesmente por causa de uma necessidade da população, porque no Benin, não sei se você sabe disso, mas mais de 80% da população não sabe ler e escrever em francês. Não, ainda não. Então, falar essas línguas nos meios de comunicação, principalmente nos meios de comunicação radiofônicos, é uma coisa muito importante, porque ouvir rádio é o meio principal de acessar a informação, né, no continente africano. É o meio mais barato, mais acessível e não custa tempo também. Você pode ouvir onde você estiver. Inclusive, você trouxe até informações preciosas, né? Eu não sabia também que 80% da população não sabe a língua francesa, né? Mas no caso sabe as línguas maternas, né? Fon e Gun. Tem uma preservação também, né? Da história, uma preservação da língua, né? Através da língua, preservar a história, né? Assim, desde o ano de 2017, então, até o atual momento, né, você como uma grande pesquisadora, estudando a respeito das mídias, quais as suas percepções comparando a mídia brasileira com a mídia francesa em si, em relação ao continente africano? Se eu me baseio nas minhas pesquisas, nas minhas últimas pesquisas que eu fiz na Folha de São Paulo, eu acho que a gente precisa mais contribuir e a mídia brasileira precisa ser mais imparcial, trazendo mais informações do continente. Apesar de tudo, das guerras de tristeza, das informações negativas e tal, eu acho que é necessário trazer também como que esse povo vive, né? Isso é muito essencial para que a população negra brasileira possa ser representada de uma forma justa. Isso é essencial.
porque se apresenta todas as vezes esse negócio de guerra, de miséria e tudo, a população negra acaba pensando que lá na África só tem esse negócio de guerra, ninguém me representa, né? É só guerra que representa a população negra? Não, não é só guerra. A gente tem uma vida, né, que funciona, que as mídias precisam mostrar. E aí, no contexto das mídias francesas, devido à colonização, alguns meios de comunicação foram implementados, né, no continente e tem grandes influências na população locais. E apesar deles serem criados, porque esses meios de comunicação foram criados durante a época colonial, e na verdade são os meios de comunicação que são direcionados aos europeus que viviam na colônia e trabalhavam nas administrações coloniais, né? E esses meios é para eles serem informados das coisas que aconteciam e tal, já que o continente naquela época não tinha não tinha um meio de comunicação que informaria esses povos, essa diáspora europeia, né? Então, esses meios como RFI, eu acho que hoje em dia tem, inclusive, RFI no Brasil. RFI tem também Voz América e tem também BBC da Inglaterra. São os meios de comunicações internacional que foram criados durante a época colonial, justamente para informar a população europeia da diáspora. Só que quando acabou a colonização e tal, esses meios se readaptaram às realidades locais do continente africano, e esses meios não informam mais a diáspora europeia como foi no início, como foi a proposta da criação desses meios. Elas chegam a informar também nas línguas locais, em várias línguas locais, em várias línguas africanas, que eu vou dizer assim, nas várias línguas africanas, esses meios de comunicação chegam com proposta de serem um meio de comunicação de proximidade. Mas a relação que a França tem a Europa tem com a África é muito diferente que a relação que o Brasil tem com a África, né? São duas coisas diferentes e eu não estou querendo comparar, mas o que eu estou querendo trazer é esses fatores que existem já e como que cada país conseguem tratar as informações em relação ao continente. O continente europeu consegue tratar dessa forma com esses meios como RFI, BBC e outros meios de comunicação internacional, justamente porque eles tiveram uma base colonial e eles conseguiram dar voz cada vez mais. Agora estão querendo ser um meio de comunicação de proximidade e usando várias outras línguas africanas. Fulfulde, Swahili, Yoruba, Mandenkan, várias outras línguas que RFI, BBC, Hausa estão usando, né? Só que no contexto do Brasil, a gente tem um laço histórico muito forte. Isso vai além do que a gente tem com a Europa. Só que o que eu, enquanto jornalista e africano, posso dizer é que o Brasil não tenha tratado bem as informações em relação à África, ou que a França consegue, ou a Europa, de uma forma geral, consegue entrar através desse meio de comunicação nas realidades locais das pessoas. Isso eu acho que é bom também, de uma forma geral é bom, mas a grande questão é que os governos africanos têm uma grande responsabilidade de trazer o que eles, enquanto os governos, o que eles fazem para os povos deles, né? Eles precisam investir nesses meios de comunicação que existem no continente, mas esses meios de comunicação geralmente não têm ajuda financeira muito grande que poderia sustentar esses meios de comunicação para que sejam um meio de comunicação imparcial, que não precisa pedir ajuda exterior. Então, eu acho que o Brasil trata dessa forma, o Brasil precisa ver a forma com que trata essas informações
ligada à África e à Europa, principalmente a França, através da RFI, ou a Inglaterra, através do BBC, que está usando as línguas locais também, está, de uma certa forma, tentando reequilibrar, né? Mas isso tudo é de uma forma exterior. O que a gente, enquanto africano, estamos fazendo? É isso que me importa a mim. E eu lembro quando eu era criança, a gente ouvia África Número 1, que é um meio de comunicação radiofônico continental. Hoje em dia, não sei se ainda tem esse peso que tinha naquela época. Por que não tem mais esse peso? É porque o RFI, que é um meio de comunicação radiofônico europeia, está pegando o lugar dele, ou é porque ele deixou de existir para que outra existisse? Será que é isso? Então, a minha preocupação realmente é com os próprios africanos, os próprios governos, de tentar investir mais, né, nos meios de comunicação e pensar nesses povos que precisam também de informação, porque a informação é vida, né, para a gente que estuda isso. Sem informação, você fica como se nada estivesse acontecendo no mundo. Para você tudo está normal, tudo não está normal, mas quando você é informada, quando você tem mais conhecimento, mais sábia você fica e mais atenta você fica para tentar resolver se tiver algum problema, ou se tiver alguma solução, ou se tiver alguma ajuda que você poderia dar a alguém, é através das informações. Então, para mim, a questão é esses governos que precisam ver mais essa problemática, né? Eu acho. Interessante, inclusive não sei se é isso que você quis dizer também, de investir mais na mídia local, né? Que desse investimento da mídia local possa ganhar proporções mundiais, assim como essas grandes mídias que você citou, como a BBC, entre outras, como elas chegam aí, que as mídias locais dos países do continente africano também cheguem a outros países, né? De uma forma que veicule a informação também, né? Anice, até sobre essa experiência de ser uma estrangeira no Brasil, quais foram as suas impressões do país, né? Como você, uma mulher africana, num país onde se tem uma grande presença da diáspora africana, avalia a questão racial no Brasil? Ser uma estrangeira no Brasil, acho que foi a melhor sensação na minha vida até agora. Eu conheci um povo muito, muito acolhedor. Isso eu nunca vou esquecer. Eu conheci uma cidade maravilhosa, de verdade. E eu pude estudar também numa das melhores universidades no país. Eu tive a oportunidade de conhecer as pessoas incríveis, né? Com esse intercâmbio. E eu tive também a oportunidade de ter os melhores professores que contribuíram no meu processo de aprendizagem. Então, isso é muito essencial. E em relação à questão racial, a questão racial sempre tocará todas as pessoas, na verdade, não somente a mim, né? Então, todo mundo, eu acho, né? Que todo mundo que se sente como ser humano, a questão racial precisa tocar essa pessoa. Se a questão racial não toca todas as pessoas que se sentem ser humano, é que tem uma coisa que não está dando bem na mente dessa pessoa, ou alguma coisa está errada, ou talvez não seja errada, talvez que ela está vendo de um outro ponto de vista, mas precisa entender que a questão racial é muito fundamental. E eu lembro que no início, quando eu cheguei no Brasil, foi muito desafiadora também para mim. Pois no início eu não entendia nada. Quando eu precisava mostrar, por exemplo, assumir que eu sou africana, que eu sou negra, que eu sou black, que eu vim do Benin, do antigo Dahomey, com todas as histórias que o Dahomey carrega. Eu preciso mostrar isso para poder merecer um lugar. E estudo, fazendo isso em 6 meses não é tanto, mas 1 ano, 2 anos, isso, eu acabei me vestindo dessa questão racial e eu acabei me assumindo também, né?
Porque no início eu falava, não, mas eu sou um ser humano, eu não preciso ser negra, eu não preciso falar que eu sou preta. As minhas colegas do IFSAGU vão ouvir esse podcast e vão lembrar dessas discussões que eu tinha com elas no início, lá em 2014, né? Aí eu não preciso dizer que eu sou, mas a pessoa não tá me vendo que eu sou negra, que eu sou preta. Essa questão, não, mas hoje em dia, depois da minha vivência, hoje em dia eu entendo o que é assumir, né? E vivendo numa sociedade brasileira é fundamental pensar a partir da questão racial, pensar a partir dos desafios ligados às questões raciais. Por mim, ter o mundo visto a partir do Sul é simplesmente poder contar nossas histórias, né? Nas nossas palavras, através das nossas línguas e com nossas sensações e tudo que isso lembra, poder trazer na realidade, poder trazer na atualidade tudo que nós sentimos enquanto pessoas do Sul, porque é importante também lembrar e falar isso. E também eu acho que ter o mundo visto a partir do Sul também nos dá a possibilidade de não esperar de alguém aprovar ou não aprovar as nossas opiniões, os nossos pontos de vista, né, sobre tal fator, tal atualidade, antes de falar, isso é realmente certo, isso não é certo, isso é certo. A gente também precisa existir a partir do Sul, nós precisamos contar nossas histórias sem esperar de ninguém nos aprovar, sem esperar de ninguém nos dizer, isso é certo, isso é errado. Não, a gente não precisa de aprovação de alguém vindo do norte, do oeste ou do oeste. Nós também precisamos existir enquanto cultura, enquanto história, enquanto ser humano com dignidade. Maravilhoso, Anice. Gratidão, agradeço muito por você ter compartilhado com a gente. Agradeço também a quem está acompanhando, né, aos nossos ouvintes, de estarem acompanhando até agora. Gente, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Estamos no Facebook, Twitter e principalmente veiculando através do Instagram. Acessem lá NIEAS, UFRJ. Tem algumas palavras finais? Gostaria de falar mais alguma coisa, Anice? Eu agradeço muito pelo carinho e pela atenção, pela paciência. E eu agradeço também a professora Beatriz Bicho, eu agradeço cada colega que faz parte do NIAS e agradeço também a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Agradeço o governo do Brasil que possibilitou esse convênio e graças ao qual eu pude conhecer o Brasil. Agradeço também meu país, o Benin, né? Que graças ao qual eu pude entrar no Brasil e conhecer esse povo maravilhoso, com quem eu vou falar assim, eu me casei para sempre agora. Então foi muito interessante compartilhar a minha experiência com vocês e com todas as pessoas que vão ouvir, e espero que essa troca possa ajudar alguém também a querer conhecer a sua própria história. Maravilhoso, maravilhoso mesmo, Anice. A gente que agradece, né, você ter investido o seu tempo, disponibilizado o seu tempo também para estar junto com a gente, essa troca que a gente teve. Enfim, até mais. Um beijo. Beijo a todos. Tchau.